Nos últimos séculos, a filosofia é uma pergunta muito simples e também desconfortável. Será que a gente está realmente vivendo de uma forma consciente? A maior parte das pessoas, ela passa o dia repetindo os hábitos da vida, né? Vai reagir a estímulos, vai seguir rotinas que até parecem naturais para a gente, mas muitos filósofos desconfiaram disso. E eles perceberam que grande parte da nossa vida acontece num piloto automático, né? Essa série que você vai assistir agora vai reunir algumas das ideias filosóficas que podem mudar a forma como você observa as suas escolhas, a si mesmo e o mundo ao seu redor. Meu nome é Rafael Haddad, eu sou filósofo, psicanalista e esse aqui é o canal O Filosofólogo. Aqui a gente vai explorar a filosofia não só como teoria, mas como uma ferramenta para pensar melhor sobre a vida. Nos próximos minutos, você vai percorrer 12 reflexões filosóficas que têm um objetivo muito simples: despertar. Você acha que está ocupado porque você quer, mas talvez você só esteja um pouquinho, só um pouquinho ocupado porque você não pode parar. Isso é muito comum para empreendedores, né? Porque se você parar, você pensa. Só que se você pensar, você questiona. E se você questiona, talvez você perceba que está vivendo para produzir. Produzir resultado, produzir desempenho, produzir valor. Mas quando foi a última vez que você existiu sem produzir nada? Será que nós somos o que produzimos? O sistema ele não precisa te obrigar. Ele só precisa fazer você acreditar que parar é a mesma coisa que fracassar. Se você quer recuperar a sua liberdade, eu tenho uma proposta. Inscreva-se. O Filosofólogo. Até. Você está sempre fazendo alguma coisa, né? Está sempre resolvendo alguma coisa, está sempre respondendo alguma coisa, está sempre correndo, vide eu fazendo esses vídeos sempre caminhando, né? Mas quando foi a última vez que você simplesmente foi? Foi sem tarefa, sem meta, sem função. Você aprendeu a se definir pelo que você faz, não pelo que você é. E quanto mais você faz, menos tempo sobra para você existir. O perigo não é estar ocupado. Isso não é o perigo. O perigo é nunca perceber que a sua vida virou apenas atividade. E se você quer voltar a existir, inscreva-se. O Filosofólogo. Até. Você pega o celular sem perceber. Você vai abrir o celular, vai fechar o celular e vai abrir de novo. Só para você não ficar em silêncio. Aí você se distrai, vai se ocupar, vai se preencher. Mas não é porque você tem alguma coisa importante para fazer no celular, mas é porque o silêncio ele mostra algo que você evita ver. Você não tem medo do vazio, você só tem medo de encontrar a si mesmo. E se você quer recuperar a consciência, inscreva-se. O Filosofólogo. Até. Você já percebeu que quase nunca fica em silêncio? Sempre tem alguma coisa tocando, uma tela acesa, uma notificação esperando, mas talvez isso não seja só distração, seja uma questão de medo. Kierkegaard, ele dizia que a angústia vai aparecer quando o ser humano percebe que ele é livre. E é no silêncio que essa percepção aparece. No silêncio, você vai ter perguntas que evita. Perguntas sobre insegurança, dúvidas, responsabilidades. Então você preenche o espaço vazio. Liga a tela, rola a tela, e a questão é simples. Você suporta ficar sozinho com seus próprios pensamentos? A liberdade começa quando o barulho termina. Reflita. Até. O Filosofólogo. Imagina que um trem está fora de controle e nos trilhos à frente desse trem tem 5 pessoas que estão amarradas. Você está ao lado de uma alavanca que pode desviar esse trem para um outro trilho. Se você puxar, salva a vida de 5 pessoas, mas mata uma que estava sozinha ali. O que é que você faria? Esse dilema é proposto pela filósofa Philippa Foot. E ele até parece simples, até você perceber que qualquer escolha envolve responsabilidade direta sua. Agora imagina que a pessoa sozinha é alguém que você ama. Pai, mãe, tia, namorado, amiga. Sua decisão vai mudar?
Porque ética não é sobre respostas confortáveis, é sobre assumir o peso das suas escolhas. E você, puxaria a alavanca? Agora a decisão é sua. Comenta aí, o filosofólogo. Até! Imagina que você encontra um anel que torna você invisível. Ninguém pode ver o que você faz. Ninguém pode te julgar, ninguém pode te punir, porque ninguém te vê. Será que você continuaria sendo a mesma pessoa? Essa é a história do Anel de Giges, contada por Platão na República. E a pergunta é muito simples, mas é desconfortável. A moral vem do caráter ou será que vem do medo das consequências? Talvez você não roube, não traia, não minta porque é justo, ou talvez porque você pode ser descoberto. Essa questão é a seguinte: se ninguém estivesse olhando, você ainda escolheria o certo? E a ética começa quando a vigilância termina. Pensa nisso, o filosofólogo. E se você tivesse que escolher, você preferiria ser amado ou temido? A maioria das pessoas vai responder amado. Parece mais humano, mais bonito, né? Mas há mais de 500 anos atrás, Maquiavel lhe respondeu um pouquinho diferente. Para ele, ser seguro é ser temido do que amado, porque o amor depende da lealdade dos outros. O medo depende do seu controle. Isso não significa crueldade, significa estabilidade. No trabalho, na política e até nas relações sociais, a tensão continua existindo. E você procura ser amado, querido, respeitado? E se não puder ter os dois? O poder revela aquilo que você acaba valorizando. Agora pensa bem, o que você escolheria? Comenta aí. O filosofólogo. Você se comporta da mesma forma quando está sozinho ou quando sabe que tem alguém te olhando? Provavelmente não. E Michel Foucault ele traz exatamente essa ideia, usando a imagem de um panóptico, o olho que tudo vê. Um tipo de prisão em que prisioneiros nunca sabem exatamente quando estão sendo observados. E como eles não têm certeza de que estão sendo observados ou não, eles começam a se comportar bem, se comportando o tempo inteiro, como se alguém estivesse olhando. E esse efeito é, no mínimo, opulento. O controle, ele deixa de vir de fora e passa a vir de dentro, pessoalmente. Agora pensa na vida moderna. Câmera, exposição permanente. Será que a gente age livremente ou apenas como pessoas que sabem que estão sendo vistas? Pensa nisso. Ou filosofólogo. Quando você tira uma foto da comida antes de você comer, o que é mais importante? A experiência ou a imagem? O filósofo Baudrillard, ele dizia que a sociedade moderna ela começou a viver simulacros. Isso é, representações que parecem mais reais que a própria realidade. A foto perfeita, o corpo perfeito, a vida perfeita nas redes sociais. Com o tempo a gente vai deixando de viver as coisas diretamente e passamos a consumir as versões editadas dessas experiências. A pergunta então ela se transforma um pouquinho. O mundo que você está vendo é como ele é ou apenas uma versão que foi produzida para você ver? Quando a imagem substitui a experiência, a realidade começa a desaparecer. Pensa nisso. O filosofólogo. Inscreva-se. Em algum momento da vida, quase todo mundo se faz a mesma pergunta. Qual que é o sentido disso tudo? O filósofo francês Albert Camus, ele dizia que talvez essa seja a questão mais filosófica, talvez a mais importante da nossa vida. Porque quando a gente percebe que o mundo não oferece essas respostas prontas, surge uma coisa que ele chamou de absurdo. E o absurdo, ele nasce do choque entre o nosso desejo de encontrar um sentido e o universo que permanece completamente em silêncio. Mas Camus, ele não via isso como um motivo de desistir. Pelo contrário, para ele, reconhecer o absurdo é o primeiro passo para a gente viver com lucidez. Se o sentido não está dado no mundo, talvez ele tenha que ser criado no mundo. E agora pensa uma coisa, o que é que dá sentido à sua vida? Você já percebeu como quase todo mundo parece que está cansado? Mas não é só um cansaço físico, é um cansaço também emocional, né? O filósofo sul-coreano Byung-Chul Han, ele chama isso de sociedade do cansaço. Para ele,
O problema não é mais uma opressão externa como nas outras épocas. O problema é que cada pessoa passou a exigir de si mesma um desempenho constante. Produzir mais, ser melhor, nunca parar, e quando a cobrança vem de dentro, o descanso aparece como uma forma de culpa. E talvez por isso tanta gente esteja exausta, mesmo sem exatamente saber o porquê. A pergunta então é um pouquinho diferente. Será que a gente está vivendo ou apenas tentando dar conta de tudo? Já pensou nisso? Reflita. O filosofólogo. Você acorda e o dia começa igual ao de ontem. As mesmas coisas, os mesmos pensamentos, as mesmas preocupações, né? Você acaba chamando isso de vida. Mas e se for só uma repetição? Você não percebe, assim como eu também não percebo, que nós estamos vivendo os mesmos padrões, os mesmos medos, as mesmas decisões no dia a dia. Não porque você escolheu, mas porque você nunca parou para mudar isso. E sabe o que é mais assustador? Não é viver a mesma vida. É perceber que sua vida nunca mudou. Se você quer sair dessa repetição, se inscreva, o filosofólogo. Até. Você acha que está escolhendo, né? Mas, na maioria das vezes, você está apenas reagindo. Disseram que você deveria ser. Reagindo ao que esperam de você, você fez com medo da sua reação. Você escolheu a sua profissão, mas o quanto disso foi medo e o quanto você fez escolhas. Você acha que escolheu a sua vida, mas quando que isso foi uma escolha e não um condicionamento? Né? O problema não é não ter escolhas, é nunca ter parado a pensar o que é que está escolhendo por você. A nossa mente inconsciente, ela não decide, ela apenas repete. Né? E se você está disponível a recuperar sua consciência, se inscreve aí, o filosofólogo. Até. Em algum momento da sua vida, você começou a se tornar quem esperavam de você. Não quem você era de verdade, mas quem esperavam que você fosse. Você aprendeu o que era certo dizer, o que era certo ser. Você aprendeu a agradar. Você aprendeu a não decepcionar ninguém. Você aprendeu a ser aceito da sua forma. Mas sem perceber, você foi se afastando de você mesmo. E o maior perigo não é viver uma vida errada, é viver uma vida que nunca foi sua. Se você quer voltar a ser quem você é, inscreva-se, o filosofólogo. Até. Você acorda e o dia começa igual ao de ontem. As mesmas coisas, os mesmos pensamentos, as mesmas preocupações, né? Você acaba chamando isso de vida. Mas e se for só uma repetição? Você não percebe, assim como eu também não percebo, que nós estamos vivendo os mesmos padrões, os mesmos medos, as mesmas decisões no dia a dia. Não porque você escolheu, mas porque você nunca parou para mudar isso. E sabe o que é mais assustador? Não é viver a mesma vida. É perceber que sua vida nunca mudou. Se você quer sair dessa repetição, se inscreva, o filosofólogo. Até. Se você chegou até aqui, então você já percebeu que a filosofia ela não vai oferecer respostas prontas para você. Ela vai fazer algo ainda mais sábio e profundo. Ela vai mudar as perguntas que você faz. Quando a gente começa a questionar os nossos hábitos, nossas crenças e até as nossas escolhas, acontece uma coisa muito mais importante que isso. A vida vai deixar de ser uma sequência automática de acontecimentos. Ela vai passar a ser alguma coisa que pode ser examinada. E talvez esse seja o verdadeiro papel da filosofia, ajudar cada pessoa a olhar para a própria existência com mais lucidez. E esse é apenas o começo, porque na próxima temporada nós vamos explorar alguma coisa ainda mais filosófica, mais profunda, mais sábia, que são as forças invisíveis que vão moldar comportamentos, opiniões, decisões dentro da sociedade moderna. Se você quer continuar com essa jornada filosófica, inscreva-se aqui no canal. E lembre-se, a filosofia começa quando você decide pensar. O filosofólogo. Até!